Grandes surpresas do ano, a não renovação do Dorival Júnior com o Flamengo depois de títulos expressivos como a Copa do Brasil e a Libertadores. Muitas vezes a gente critica trabalhos porque os títulos não vieram e nem a possibilidade de título. Agora, quando você atinge os objetivos principais e não tem continuidade, é estranho. Mas eu quero voltar desde o início. O Flamengo remou muito, jogou as competições e deixou para o final a melhor parte. Conquistar algo que é importante para a torcida, a Copa do Brasil, não só pelo dinheiro, mas pelo prestígio, vaga direta na Libertadores. E nem vou falar da própria Libertadores, que é o grande sonho de consumo. Chico Garcia, o que destacar, principalmente nesse Flamengo, que levou o Pedro e o Everton Ribeiro à seleção brasileira? Nossa, a reta final deles foi incrível. E aí, a maior surpresa para mim na não renovação do Dorival, Renata, é porque é muito responsabilidade do Dorival, o Pedro especialmente, ter chegado na seleção. Paulo Souza chegou a ameaçar colocar o Pedro e o Gabigol em alguns momentos, e é claro que a lesão do Bruno Henrique favoreceu, mas também é fato que o Dorival conseguiu dar sequência para o Pedro e para o Gabigol, mudando a função do Gabigol, e o Everton Ribeiro voltando a jogar aquele futebol brilhante, o Arrascaeta então nem se fala, e o Dorival, o que ele faz? Ele conserta um pouco do que o Paulo Souza vinha fazendo. O Paulo Souza tinha os mesmos jogadores e a gente não via um Flamengo consistente, um Flamengo confiável. Por isso, para mim, a surpresa não é só pelos títulos conquistados. Eu acho que o desempenho do Flamengo, diante das dificuldades do ano, ele foi satisfatório, ainda mais valorizando essas individualidades. O Flamengo começa o ano dando uma retomada na rota, né, depois do Renato Gaúcho, e pensa assim, vou voltar com o português. Aí chega o Paulo Souza, viu que o trabalho não desenvolveu e foi dentro de um cara que estava fazendo um trabalho brilhante no Ceará, que era o Dorival Júnior, e escolhe não permanecer com o cara ao final do ano. Realmente me surpreendeu. Everton Guimarães, 29 gols para Pedro, 29 gols para Gabigol na temporada. Só isso. O Arrascaeta, só a título de comparação, marcou 13. Ou seja, é muita distância, não é? Everton, Flamengo é um timaço, ninguém duvida, e deixou para consolidar os títulos no final do ano e os melhores, junto com o Campeonato Brasileiro, que ficou com o Palmeiras. Seleção, Renata, desde aquele time montado pelo Jesus, eu já dizia que era talvez o maior Flamengo da história, embora reconheça que o Flamengo campeão mundial ficou com uma marca absoluta até hoje. E de lá para cá, Renata, mesmo a diretoria do Flamengo, veja só a importância de se ter muita grana, né? E o potencial de arrecadação do Flamengo é um negócio impressionante. Mesmo a direção errando, eles ainda ganham. E aí errando, eu estou me referindo exatamente a quê? Depois da passagem do Jesus e dos títulos, o Flamengo ainda assim continuou muito competitivo, mas o Rogério Ceni, por exemplo, foi campeão, mas saiu, não ficou no clube. Aí o clube errou com outras figuras que eles entendiam que tinha rótulo, né, que tinha grife, mas que chegaram aqui também e não responderam bem. Aí veio o Dorival. Aí o Dorival, sem grife, chega, conserta o vestiário e dá ao Flamengo os títulos da temporada. E ainda assim, Renato, isso não foi suficiente para a permanência do Dorival. Então, mesmo errando, eles ainda assim ganham. Isso é o poder que o dinheiro tem no futebol quando você tem um orçamento muito grande para montar um grande time. E é uma seleção Flamengo, desde a época de Jesus já é uma seleção e veio ainda se mantendo, né? Então é uma temporada onde o Flamengo sobrou, uma seleção mesmo, se você analisar bem, do 1 ao 11 e o banco de reservas, Pedro, em boa parte da temporada, depois que o Dorival chegou, não, mas era banco desse time. Cebolinha, banco desse time, Vidal, banco desse time, ou seja, Renata, é uma seleção. Então, o Flamengo e seus comandantes, eles precisam errar muito para correr o mínimo risco de não ganhar nada na temporada, porque é tanto dinheiro, é tanto orçamento e é tanta qualidade no elenco que é sempre muito difícil não colocar o Flamengo como favorito a tudo que for disputar na temporada, como foi exatamente no ano de 22, Renato. Pois é, agora a gente observou de perto o Flamengo, até mudar, até o Dorival chegar e estabilizar, como até o Chico lembrou, o Flamengo estava bagunçado, muito mal no Campeonato Brasileiro, e aí deu a volta por cima. Ronaldão, o que destacar principalmente desse Mengão que outra vez
também esteve no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Que no meio do furacão teve um cara espetacular para arrumar, porque ele não atrapalhou mais o time. O Dorival, por incrível que pareça, ele tirou todo o rancor que tinha dentro do grupo. Ele tirou um negócio tão pesado e acabou colocando o Pedro, que deu certo para jogar dois caras espetados e voltando. Quer dizer, ele conseguiu dar ao Flamengo uma característica ofensiva muito forte, coisa que ninguém conseguia fazer. E o outro treinador que estava lá, o português, ele queria, depois do jogo, ele queria jantar no estádio com os jogadores. Né? Lembra do telão no treino? Telão, queria tudo e deixava o grupo arrebentado. E chegou o Dorival, ele fez o simples. O simples ele acertou em tudo, por isso que foi campeão, da forma que foi e do jeito que a equipe respondeu. Com gols, como você falou, o Pedro com 29, não sei, com 29, 30. E o Gabigol e Pedro. E a Arrascaeta vindo por trás fazendo 13 gols. E o melhor gols de tudo, importantíssimos. E o Arrascaeta ainda teve uma pubalgia no final. E o melhor de tudo, o Rodinei jogou que não jogou na vida. O ambiente, igual diz o Ronaldo, o português lá deixou um ambiente ruim. Foi. Dorival chegou, o ambiente ficou maravilhoso. Você vê que ele colocou o Pedro e o Gabigol para jogar junto. E você vê o ambiente dos caras. Mas, gente, quando você tem uma verdadeira seleção, você tem um elenco, não dá pra falar só em time titular. E olha que o Bruno Henrique, titular, se machucou, ficou fora praticamente o tempo inteiro. Quando você tem um time desse, não é fazer o simples e deixar o talento aparecer, deixar os caras mostrarem o que eles sabem fazer. A gente tem aqui, ó, na maior parte do ano, o que foi o time base do Flamengo. E a gente vai mostrar esse campinho agora. Tá aqui, ó, deixamos o Dorival, porque ganhou os títulos, não é? Mas metade do ano, o Paulo Souza comandou a equipe e depois veio o Dorival Júnior. O Santos, o goleiro, ótima contratação. Demorou muito até... bom. O português demorava para colocar o Santos como titular, insistiu muito, até com o Hugo. E quando o Santos virou titular, Ronaldo... Aí deu consolidou, deu a tranquilidade ali no gol. Melhores do Brasil hoje. Goleiro de seleção brasileira também. Aí o Rodinei, você falou, né, Chico? Não, jogou muita bola e ele alternava, né? Porque ele tinha um time para as Copas e outro para o Brasileiro. Aí usava o Mateuzinho na direita, usava o Ayrton Lucas na esquerda, mas esse time aí era o considerado titular. Verdade. A zaga com o Davi Luiz e Léo Pereira, uma zaga que funcionou. Outro que o Dorival recuperou. Nossa, o Léo que a temporada do Flamengo dele. queria ele longe. Outro que o Dorival recuperou. Fez um grande ano. Esse time aqui é muito mais, isso aqui é o time Dorival, porque o Paulo Souza, ele colocou o Everton... ele mudava, não sustentava. Lambança, só foi lambança. Só pra ter uma noção, o Everton Ribeiro virou ala direita com o Paulo Souza. Exato. Não existe. Aí o Felipe Luiz, não é? Que teve também essa companhia do Ayrton Lucas, dois grandes laterais. Sim. O Thiago Maia, que também, com o Dorival Júnior, virou um titular, jogou bem na Copa do Brasil. Aí o Arão inclusive. Saiu na metade do ano, né? Foi pro Fenerbahçe. Aí o João Gomes, aqui a gente não falou nele ainda, mas Nossa, que jogador. Esse, ano. pra mim, tem perfil total pra jogar na Europa logo. É jovem ainda, mas tem uma maturidade profissional, ele participa do jogo, ele ajuda demais, o ataque fica livre, porque ele tá ali com o Thiago Maia segurando, dando sustentação. Total. Muito bom jogador. E aí que fica bom pra Arrascaeta, fica bom pra Everton Ribeiro. O Gabigol nem se fala, que depois da entrada do Pedro ele começou a circular um pouquinho mais, teve mais liberdade, mesmo assim os números de gols. Você falou 29 gols, né? Foram números satisfatórios pro Gabigol, porque o termômetro de tudo isso que a gente estava falando aqui, de Dorival e tudo mais, foi quando ele saiu, todos esses jogadores postaram nas redes sociais agradecimentos.